Olá, bom dia, povo abençoado. Boa noite, perdão. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Estamos aí vendo tantas pessoas, como diz a letra deste hino, cegas andando diante do Senhor. Cegas porque não querem ver o milagre que Deus tem feito em suas vidas, não querem ver o que Deus está fazendo, o socorro que Ele dá nas angústias, a bênção que Ele derrama sobre as vidas e que só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode nos salvar da perdição deste mundo. Que você possa assim estar pensando, não é? O que Deus tem feito para você e o que é que você está fazendo para Deus. Nós hoje estamos aqui trazendo mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Hoje é quinta-feira, estamos trazendo mais um capítulo, desta vez o capítulo de número 7 do segundo livro dos Reis. Capítulo número 6 do segundo livro dos Reis. Nós estudamos na semana anterior o capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Deus nos dá soluções que nós nem esperamos. E muitos até duvidam, mas aqueles que confiam no Senhor só podem depositar a confiança nele, porque sabem que ele atende e responde. Eliseu tinha confiança no Senhor, e ele então tomou as providências para que aquele machado fosse recuperado e o lenhador não passasse dificuldade com quem o havia emprestado. Segundo momento, a partir do verso 8, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estarão meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis porque está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros.
Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente da cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam o Senhor, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Ferir-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Pagar o mal com o bem. É o que nós tiramos aqui a lição. Às vezes, se alguém nos fere, queremos feri-los. Se alguém nos afronta, queremos afrontá-los. Se alguém nos decepciona, queremos decepcioná-lo. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ensina que nós precisamos tratar bem até mesmo aqueles que nos tratam mal. E essa lição nos mostra uma resposta, né? Algo que possa nos trazer, assim, ensinamentos para que aprendamos a fazer a vontade de Deus. Terceiro momento desse capítulo. Samaria é cercada. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Coisas tão terríveis, né? Acontecem.
diante de nós. Mas o que vamos fazer? Vamos clamar ao Senhor. Ele dará uma resposta. E nós vamos crer na resposta do Senhor. Vamos passar adiante, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que nos levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestido e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos e esperamos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restou, do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-lo e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus.
e que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Não duvide da palavra de Deus. Às vezes duvidamos muito da palavra de Deus. Às vezes não acreditamos nos servos de Deus. Às vezes não cremos nas pregações que são feitas. A palavra de Deus diz: quem dará crédito à nossa pregação? Às vezes estamos pregando e as pessoas não estão dando atenção, não estão dando ouvido, não estão querendo ouvir a nossa voz. Anunciamos as verdades de Deus e o povo está com o coração endurecido. Que nós possamos, queridos, ouvir, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, abrir os nossos ouvidos para escutar o que Deus tem falado a nós. Olha que Deus está falando e o povo não está ouvindo. Por isso, tantas coisas têm acontecido nesse mundo. Que o Senhor nos faça entender. Aquele chefe duvidou, ainda que abra as janelas dos céus, como nós teremos isso? E Eliseu disse para ele: você vai ver isso acontecer, porém você não vai comer dessa comida. E ele foi atropelado e morto. E não pôde experimentar a bênção de Deus. Creia em Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa voz. Damos-te graças por aqueles que ouvem a nossa voz. E clamamos por aqueles que, de coração endurecido, não querem nos ouvir, Senhor. Que as misericórdias do Senhor continuem sobre cada um de nós e sobre o teu povo. E que haja redenção. Que vidas possam se redimir ao Senhor. Almas sejam resgatadas do pecado. Ó Deus, abençoa as nossas famílias. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. As famílias da tua igreja. Restaura a saúde daqueles que estão lidando com enfermidades e fortalece a fé daqueles que estão com o coração endurecido, com a fé apagada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Cristo para mim, só Cristo, nada mais neste mundo pode nos ajudar. Assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo bíblico com você aí no seu lar.
Na próxima terça-feira estaremos de volta, trazendo para você o nosso estudo bíblico. E atenção, a partir da próxima quinta-feira, nós estaremos realizando nossos cultos nos lares. E como foi solicitado, o primeiro culto no mês de março será na casa da irmã Ana Maria. E vamos estar nos reunindo ali, cultuando ao Senhor. Ela tem muito a agradecer ao Senhor. Que Deus nos dê uma noite de paz, descanso, e que nós possamos, ao raiar do novo dia, amanhecer com novas esperanças, novas expectativas, e estaremos ouvindo, trazendo para você a nossa devocional em sua casa. Que Deus a todos abençoe e que tenhamos uma noite de descanso e paz nos nossos corações. Amém?